primeira etapa, vamos ver algumas noções sobre feixe de retas paralelas. Então, considerando isso aqui uma determinada reta R de equação geral AX mais BY mais C igual a zero, senhores, representamos o feixe de retas S, que vem a ser paralela à reta R, por intermédio de AX mais BY mais H igual a zero. Este H sendo um número real. Pequeno comentário a respeito do paralelismo. Se duas retas são paralelas, necessariamente, senhores, conhecemos que elas possuem o mesmo coeficiente angular. Se a reta R é AX mais BY mais C igual a zero, podemos trabalhar com o seu coeficiente angular sendo menos A sobre B, e daí então o mesmo será o coeficiente angular da reta S. Então, senhores, para chegarmos à expressão geral do feixe de retas paralelas, ou as retas denominadas paralelas de feixe S, na sua maneira reduzida, podemos apresentá-la por y igual ao menos A sobre B, que multiplica x mais um certo k real. Que operado isso aqui até chegar a uma equação geral, podemos apresentá-la sendo AX mais BY menos o BK igual a zero. Ou simplesmente, senhores, podemos usar no lugar desse menos BK vezes K, AX mais BY mais H igual a zero, onde esse H é um valor real. Então aqui, senhores, uma pequena apresentação do feixe de reta S em branco, paralela à reta R. Senhores, um pequeno exemplo. Obter a equação do feixe de retas S paralelas à reta R, 3x menos 2y mais 1 igual a zero. Das retas desse feixe, escrever a equação que passa pelo ponto P, 3 e 4. Então, senhores, obter a equação do feixe primeiro. Então, vamos a ela. Para chegarmos ao feixe, vamos determinar o coeficiente angular da reta R, que é uma das retas do feixe, em outras palavras, que é o menos 3 meus, que é o mesmo coeficiente angular da reta S, que é o 3 meus, devido à condição do paralelismo. Retornamos a dizer, comentamos mais uma vez que os coeficientes angulares são iguais. Então, senhores, a expressão geral na maneira reduzida é y igual a A sobre B, que multiplica x mais o k. Substituindo o nosso coeficiente angular por 3 meios, dando uma arrumadazinha, chegamos a poder dizer que é uma das maneiras da apresentação é 3x menos 2y mais 2k igual a zero, ou substituindo esse 2k, senhores, pelo h real, podemos apresentar o feixe como sendo 3x menos 2y mais h igual a zero. Senhores, o pedido das retas do feixe, escrever a equação que passa pelo P, 3, 4. Senhores, a reta do feixe passa por esse ponto, primeiro temos que determinar o H. É muito simples. Vamos tomar o ponto 3, 4, que é um ponto dessa reta, e vamos usá-lo no valor x valendo 3 e y valendo 4. Senhores, substituindo em outras palavras, x por 3 e o y por 4, tirando o valor do H, chegamos a menos 1. Substituindo na equação do feixe, respondemos o pedido do problema como sendo 3x menos 2y menos 1, que é o valor do H igual a zero. Feixe de reta, senhores, passando por um ponto. Sendo M o coeficiente angular de uma reta qualquer, que passa por um ponto P de coordenadas x, p, y, p, a sua equação sempre será dada por y menos yp igual ao M, que multiplica x menos xp. Senhores, para chegarmos ao feixe de retas que passa por um ponto, praticamente usamos essa equação, sempre vendo que, à medida que você faça uma variação com o valor do M, você sempre obtém uma equação desse feixe, com a exceção de uma só, daquela que é paralela ao eixo Y, devido a ela não possuir coeficiente angular. Então, senhores, uma maneira de apresentar o feixe será y menos yp igual ao m, que multiplica x menos xp, com o m sendo real. E o x igual a xp é justamente essa reta que é paralela a y, em outras palavras, perpendicular ao eixo x, que é a que não admite ou não possui coeficiente angular. Senhores, uma outra maneira de trabalharmos com a equação de feixe, por sinal a mais usada, se você tem duas retas que são concorrentes em um ponto P, podemos apresentar o feixe dessas retas sendo alfa, que multiplica a primeira dependência de equação, mais beta, que multiplica a segunda dependência igual a zero, formando aqui então
uma equação em que, você adiciona as duas sempre multiplicada por alfa e beta, só com a devida condição. Esse alfa e esse beta não podem ser zero simultaneamente. Esta é uma outra maneira de você representar um feixe de reta que concorre em um ponto P. Senhores, se você operar esse alfa com esses termos da primeira expressão de reta e o beta com o segundo, você pode usar uma evidência e chegar a essa condição, que é uma maneira também de você representar o feixe de uma equação geral de reta. Sempre lembrando que alfa e beta não podem ser simultaneamente nulos. Senhores, vamos a um exemplo. Determinar o centro do feixe de retas concorrentes, K que multiplica x mais y menos 6, mais T que multiplica 2x menos 3y mais menos 2 igual a 0. Esse K e esse T, nada mais nada menos, estão substituindo o nosso alfa beta, reais não nulo. E determinar duas de suas equações. Senhores, para chegarmos então ao pedido do problema, ou seja, determinar o centro do feixe, é só você determinar o ponto de interseção entre pelo menos duas delas. Para você gerar duas equações de reta, vamos a princípio fazer o K valendo 1 e o T valendo 0. Senhores, usando essa expressão e fazendo ocorrer K igual a 1 e T igual a 0, operando os termos semelhantes, chegamos a K mais a x mais y menos 6 igual a 0, onde você tirando o valor de y, ficamos com menos a reduzida dessa equação, né, quando denominá-la de 1. É a primeira equação do nosso sistema. E a segunda vamos usar agora o K valendo 0 e o T valendo 1. Senhores, substituindo novamente nessa equação acima, chegamos à equação 2 do sistema. Usando, senhores, a 1 e a 2 na posição de um sistema, você vai encontrar o x valendo 4 e o y valendo 2, que nada mais nada menos é o centro desse feixe. Para você chegar então ao pedido B do problema, determinar duas dessas equações, o que é que você faz? Substituir os valores de K e T por devidos valores reais. Por exemplo, o K valendo 1 e o T valendo 2. Você substitui na equação acima, opera os termos semelhantes, e aqui chegamos, por exemplo, no caso, 5x menos 5y menos 10 igual a 0, que dá até para você simplificar por 5, né? E aqui no caso, outro valor para chegar à segunda equação, por exemplo, K valendo 2 e o T valendo 1. Novamente, senhores, substitui na equação de reta, opera os termos semelhantes, e chegamos a kx menos y menos 14 igual a 0. E aí então temos as duas retas pedidas do nosso